Aqui agora nós já temos as primeiras 5 carreiras do nosso tapete de lavado. Então, vamos continuar com a mesma sequência, passando para o segundo ponto de base com ponto baixíssimo e subindo 3 correntes. Agora, faça um ponto alto em cada ponto de base. E aqui nas alças aqui ao meio, trabalhando da mesma forma com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E continue com os pontos altos em cada ponto de base, deixando sempre o último ponto vazio. Então, aqui eu tenho agora o meu bloco com 8 pontos altos de cada lado. Eu vou fazer a corrente de separação, o ponto alto em relevo, mais uma corrente e trabalhar novamente da mesma forma em no segundo bloco aqui dessa carreira. Já te mostro já. Aqui, então, eu trabalhei em 2 blocos, 8 pontos altos na lateral de cada um deles. Aqui no último ponto, sempre deixando o último ponto aqui vazio. Então, no último ponto alto aqui desse bloco, eu vou virar o meu tapete e fazer um ponto baixíssimo aqui no segundo ponto. E vou subir 3 correntes e vou trabalhar agora essa volta pela parte de trás do tapete. Então, vou vir fazendo um ponto alto em cada ponto de base. E aqui ao meio, da mesma forma, das outras carreiras, serão 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E continuo a sequência de um ponto alto em cada ponto de base. Deixando o último ponto vazio. Então, agora eu tenho um bloco com 9 pontos altos. Então, aqui eu faço uma corrente, dou a laçada na agulha, viro o meu tapete aqui pra frente e faço o ponto alto em relevo. Então, atrás, seus pontos altos em relevo estarão assim, e aqui na frente vai estar da mesma forma quando você girar ele de volta. Então, volte para trás novamente e faça mais uma corrente e volte a trabalhar no próximo bloco,
fazendo a mesma sequência de 9 pontos altos em cada lateral do bloco. Então, eu já volto mostrando para você aqui já no final desse segundo bloco. Terminando aqui o segundo bloco, novamente, eu vou virar o meu tapete de volta aqui pra frente, vou passar com ponto baixíssimo pro segundo ponto de base, subir as 3 correntes e vou trabalhar mais uma carreira apenas nesses 2 blocos que estamos trabalhando aqui. Então, agora eu vou fazer uma carreira com 10 pontos altos em cada lado do bloco, o ponto alto em relevo aqui no meio e mais 10 pontos altos aqui nesse próximo bloco, 10 pontos em cada lateral. Então, eu já volto mostrando para você já essa sequência já terminada. Terminada aqui a carreira, então, nós temos aqui assim, 2 blocos apenas trabalhados com 3 carreiras. Aqui no final eu tenho 10 pontos altos na lateral de cada um desses 2 blocos. O que eu vou fazer aqui agora é cortar o fio depois você já pode arrematar essa ponta aqui. Vou virar o meu tapete para cá e vou trabalhar aqui agora nesses outros 2 blocos aqui da lateral. Então, eu terei 2 blocos aqui estendidos, 2 blocos aqui vão ficar menores, e vou voltar a trabalhar agora aqui nesses 2 blocos aqui. Então, você trabalha em 2 blocos, salta 2 blocos e vamos começar a trabalhar a partir desses blocos aqui. Então, aqui eu vou prender a linha de volta aqui com um ponto baixo e fazer 2 correntes para dar altura de um ponto alto e vim trabalhando agora um ponto alto em cada ponto de base. Nas alças no meio do bloco, a mesma sequência de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E aqui no outro lado, eu volto a trabalhar com um ponto alto em cada ponto de base, deixando sempre o último ponto vazio. Então, o meu bloco aqui, que antes aqui eram 7 pontos altos aqui nessa base, aqui já passam a ter 8 pontos altos. Faça a corrente de separação, o ponto alto em relevo, mais uma corrente e volte a trabalhar a mesma sequência aqui no segundo bloco. Já te mostro já esse bloco aqui finalizado. Terminado aqui o segundo bloco, eu vou virar o tapete e fazer da mesma forma que eu fiz na outra lateral. Fazer um ponto baixíssimo aqui pro segundo ponto de base, subir as 3 correntes e voltar a trabalhar a mesma sequência de pontos altos. Aqui ao meio, os 2 pontos altos, as 2 correntes e mais os 2 pontos altos.
e volte a trabalhar na lateral com um ponto alto em cada ponto de base. Já nessa carreira aqui, o nosso bloco passa a ter novamente 9 pontos altos. Depois de fazer aqui o 9º ponto, então, aqui desse lado, você faz uma corrente, vira o seu tapete aqui, pega o ponto em alto relevo aqui pela frente, trabalha aqui seu ponto alto. Faz a corrente e volta a trabalhar no próximo bloco, fazendo a mesma sequência de pontos altos. Então, eu já volto agora te mostrando aqui meu trabalho aqui no final aqui do segundo. Então, aqui no final do segundo bloco, eu vou virar novamente o tapete para frente. Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. E voltar a fazer a mesma sequência de pontos altos nos blocos até aqui, o final aqui do segundo bloco. Então, subo 3 correntes e vou fazendo um ponto alto em cada ponto de base. E aqui nas alças aqui ao meio, a mesma sequência de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui você pode vir trabalhando essa outra carreira, essa outra lateral, fazer o ponto alto em relevo e terminar esse segundo bloco. Então, já volto te mostrando já, aqui já finalizando esse segundo bloco. Finalizando aqui, a terceira carreira aqui, dessa lateral, desses 2 blocos, nosso tapete, então, ficará assim. Com 2 blocos maiores lá na lateral, os blocos aqui do meio continuam do mesmo tamanho. Aqui paramos na 5ª carreira, nesses 2 blocos aqui, e nos blocos laterais temos então 8 carreiras. Então, agora dando sequência, aqui terminamos aqui a terceira carreira, então, nessa sequência aqui dos 2 blocos. Então, vamos fazer 5 correntes, aqui no mesmo espaço que estamos. E aqui no mesmo espaço ainda, fazer um ponto alto. Então, vai ficar assim. Então, agora nós vamos descer, trabalhando aqui, nessa lateral aqui, que nós crescemos o bloco para cá, vamos fazer uma sequência de 8 pontos altos. Então, aqui nós já temos aqui o primeiro ponto aqui. Então, vou fazer mais um, então, são 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8. Então, você distribui aqui, então, 8 pontos altos, deixando aqui o último ponto de base aqui vazio, e faça agora o seu ponto alto em relevo, sem fazer nenhuma corrente de separação. Então, aqui, na base do ponto alto em relevo, você faz um ponto alto em relevo. Passa para o próximo bloco, aqui no segundo ponto de base, e trabalhe normalmente agora um ponto alto em cada ponto de base. E aqui ao meio do bloco, da mesma forma, os 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui eu já estou trabalhando nos pontos, nos blocos que haviam apenas 5 carreiras antes, que são os blocos aqui do meio do tapete. Então, eu vou trabalhar da mesma forma, fazendo a mesma sequência de pontos altos, o ponto alto em relevo aqui, e até aqui nesse segundo bloco, no penúltimo ponto aqui, que o último sempre fica vazio. Então, já te mostro como fazer essa sequência aqui nessa outra lateral aqui que crescemos. Chegando aqui, no final aqui do segundo bloco, depois que agora já temos, então, aqui, nesses blocos aqui do meio, teremos, então, uma sequência de 8 pontos altos em cada ponto de base, em cada lateral do bloco. Então, aqui, já no penúltimo ponto, o último fica vazio, eu vou fazer o ponto alto em relevo, sem fazer nenhuma corrente de separação. Vou saltar o primeiro ponto de base aqui. Então, agora aqui nós vamos trabalhar novamente nessa lateral aqui do bloco que havíamos crescido antes. Então, vamos fazer, saltar o primeiro ponto de base e a partir daqui, vamos fazer a mesma sequência que fizemos na outra lateral de 8 pontos altos. Então, aqui eu tenho o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, já aqui em cima. Então, aqui depois do 8º ponto, eu vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto alto aqui no mesmo espaço. Então, vai ficar assim. Agora, aqui eu vou voltar a trabalhar normalmente em cima dos blocos, com um ponto alto em cada ponto de base. E aqui na alça do meio, da mesma forma, os 2 pontos altos,
as 2 correntes e mais os 2 pontos altos. E aqui na outra lateral, você vai vir da mesma forma trabalhando os pontos altos, um em cada ponto de base. Deixando o último ponto vazio, você vai fazer uma corrente, o ponto alto em relevo, uma corrente e passar para o próximo bloco. Então, aqui você vai ter esse bloco aqui, nós trabalhamos essa lateral aqui, que esses pontos aqui vão dar acabamento na lateral dos blocos que nós crescemos, que eles ficam assim, com os pontos todos aqui desiguais, aqui na lateral. Depois que você trabalhar os pontos altos, vai ficar assim todo certinho. Então, aqui nesses pontos aqui, ao meio do seu tapete, aqui nesses blocos aqui, você vai trabalhar normalmente. E aqui nos pontos altos em relevo, sempre vai ter uma corrente de separação. Só que na lateral desses blocos que estão maiores, entre a lateral do bloco e o ponto alto em relevo, você não vai fazer nenhuma corrente de separação, porque assim o seu tapete vai ficar certinho, sem babadar aqui nesses cantinhos. Então, aqui nesses blocos aqui e aqui, você vai trabalhar normalmente fazendo uma corrente de separação entre os pontos altos em relevo e os blocos. Então, aqui eu vou trabalhar mais essa parte aqui desse bloco e vou vir aqui, descendo aqui os 8 pontos altos aqui nessa lateral. Então, aqui finalizando, aqui a carreira, onde nós começamos aqui com 5 correntes, eu vou fazer o último ponto alto aqui. E vou prender na terceira corrente que iniciamos aqui. Então, nós temos 5, vamos deixar 2 aqui. E vamos prender aqui com ponto baixíssimo. O final ficará assim. Agora aqui, eu vou começar agora a trabalhar com ponto, com fio colorido. Então, eu vou retirar esse meu ponto aqui, deixar aqui as 2 laçadas aqui na agulha, pegar o fio colorido mesclado, dar uma dobradinha nele aqui e passar ele aqui pela agulha. Vou fechar então a minha carreira já com o fio colorido mesclado. Então, vou virar aqui, deixe o ponto sempre aqui na agulha, senão ele vai desmanchar. Então, aqui eu vou virar o tapete aqui para trás e vou dar um nó com o fio vermelho que nós estamos trabalhando até agora e com a sobra do fio colorido mesclado. Então, aqui eu vou dar 3 nós bem apertados. E vou cortar agora a sobra do fio colorido mesclado e o do fio vermelho. E aqui eu já tenho a minha troca de linha já arrematado já aqui. Então, agora aqui vamos agora começar uma carreira trabalhando com o fio colorido. Então, vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E aqui agora, nessa alcinha que sobrou de
duas correntes, vou trabalhar como viemos trabalhando desde o princípio aqui do nosso trabalho, que são 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Então, agora aqui nós vamos descer com pontos altos, trabalhando aqui nessa lateral aqui dos nossos blocos que estão maiores. Então, aqui eu vou trabalhar, aqui nós temos 8 pontos altos, eu vou deixar os últimos 3 pontos vazios, então vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficando assim. Então, vou fazer 2 correntes e fazer o ponto alto em relevo aqui em cima do ponto alto relevo aqui da base. E mais 2 correntes, saltar os primeiros 3 pontos aqui da base do próximo bloco. E vem trabalhando agora um ponto alto em cada ponto de base. E aqui na alça do meio, sempre a mesma sequência de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E volte a trabalhar aqui um ponto alto em cada ponto de base. Então, aqui nos blocos menores, aqui eu vou deixar a mesma sequência dos 3 últimos pontos vazios, só que aqui eu vou fazer 3 correntes e o ponto alto em relevo. E mais 3 correntes e salto os primeiros 3 pontos de base e continuo a trabalhar nos pontos altos aqui. No meio do bloco, da mesma forma, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E aqui na lateral, da mesma forma, um ponto alto em cada ponto de base. E vamos deixar os 3 últimos pontos vazios. Então, aqui, como vamos chegar de novo, aqui nessa lateral aqui de 8 pontos altos aqui, que é a lateral dos blocos maiores, então, aqui eu vou fazer apenas 2 pontos altos, desculpe, 2 correntes, o ponto alto em relevo, e mais 2 correntes, salto os primeiros 3 pontos altos da base e volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Então, aqui eu tenho, nas laterais, que vamos ter aqui dos blocos grandes aqui, nós vamos saltar dos blocos grandes para os pequenos, vamos fazer apenas 2 correntes de separação. E quando estivermos trabalhando aqui nos blocos aqui, entre os blocos pequenos, teremos 3 correntes de separação.
E aqui no bloco grande, de novo, entre um bloco grande e outro, teremos novamente 3 correntes de separação entre o ponto alto e o relevo. Então, eu volto com você na sequência, já terminando já essa carreira que estamos trabalhando agora.